Você sabia que você pode ter uma cópia de toda a blockchain do Bitcoin no seu computador de casa? E o seu computador nem precisa ser muito forte para isso? Ter o registro de todas as transações de Bitcoin que já aconteceram desde a criação do Bitcoin. E isso pode ser feito em um computador bem velho. Mas o que é esse negócio de full node de Bitcoin? Para que serve esse negócio? Dá para ganhar dinheiro com full node de Bitcoin? Fala galera, beleza com vocês? Danny Torres aqui mais uma vez. Recentemente eu lancei esse vídeo aqui que vai aparecer no card, que é um vídeo que eu mostro na prática como é que faz para criar um full node de Bitcoin, uma cópia integral de toda a blockchain do Bitcoin, todas as transações de Bitcoin salvas em seu computador. E ele pode ser um computador velho ou um computador novo, ele só precisa ter a quantidade de armazenamento necessário, que está na faixa de 700 GB, assim, mais ou menos por aí. Atualmente o meu full node eu rodo em um Raspberry Pi. Para quem nunca ouviu falar em Raspberry Pi, é um aparelhinho bem pequenininho, na verdade é um mini computador, bem fraquinho mesmo, tá? Ele é utilizado mais para atividades de automação, né? Ligar câmera, ligar portão, ligar não sei o que, e algumas atividades acadêmicas, inclusive. E esse meu Raspberry Pi, ele tá funcionando aqui um full node Bitcoin. Eu liguei nele aqui um HD externo de 1 TB e eu ajudo na descentralização da rede do Bitcoin. Eu não ganho nenhum real, nenhum satoshi por ter esse full node rodando. Quem tem um full node é porque acredita no Bitcoin e colabora para a sua descentralização. Cada um que tiver um full node rodando em sua casa, no seu computador, você está ajudando a segurança da rede do Bitcoin e a sua descentralização. Mas existe uma forma para você ganhar uns satoshis utilizando esse full node, que na verdade não é o full node em si, mas ele é fundamental para que você possa criar um node de Lightning. Para quem nunca ouviu falar, Lightning é uma segunda camada da rede do Bitcoin, onde você consegue fazer transferências de Bitcoin de forma instantânea e pagando taxas bem baixinhas. É como se fosse o Pix do Bitcoin. Você tem lá os seus Bitcoins na sua carteira Lightning e você faz um pagamento via QR Code e o pagamento ele é instantâneo. Para quem não está acostumado a utilizar o Bitcoin, fazer transações com Bitcoin, a taxa de utilização do Bitcoin ela é um pouco mais alta do que algumas criptomoedas do tipo Tron, Matic, que são redes rápidas e com taxas bem baixas. O Bitcoin ele é mais seguro, em compensação a taxa dele é um pouco mais alta e a depender se a rede estiver muito congestionada pode demorar bastante da sua criptomoeda ser transferida. E para isso surgiu uma rede paralela chamada rede Lightning, que é uma rede em segunda camada, onde você pode fazer suas transações de forma mais rápida e pagando taxas muito menores. Vale lembrar que deixar Bitcoin na segunda camada da rede Lightning você está perdendo segurança. Se o seu dinheiro está na rede do Bitcoin, ele está mais seguro do que se estiver na rede Lightning. Bom, galera, fiz aqui essa introdução, é só para quem chegar aqui no vídeo não vai ficar perdido no que é que eu vou fazer hoje. Eu vou utilizar um mini PC. Aqui em casa eu tinha um computadorzinho bem antigo, é um computadorzinho da Lenovo. Apesar do nome ser Lenovo, ele não é novo, ele é bem velhinho. Ele tem um processador i5 de terceira geração. Eu nem lembro mais que ano é de terceira geração, será que é 2010, 2011? Nem lembro mais. E ele tem um processador i5 3470T. Existem mais duas versões desse mesmo processador, que é o 3470T, que é a versão S e a versão que não tem nada, é só o 3470T. Como vocês podem ver nesse quadro, esse 3470T, entre esses outros dois, é o que tem o TDP menor. Ele consome na faixa de 35 watts. Já o S, ele tem mais núcleos, então ele consome 65 watts, e o que não tem nada é o mais fortinho de todos, que consome 77 watts. Coincidentemente, esse modelo que eu tenho com final T é o mais indicado, ou pelo menos seria na época, né, o mais indicado para criar full node, porque ele consome menos energia. Já que essa maquininha ela vai funcionar 24 horas, é legal que seja um equipamento que consuma o mínimo de energia possível. Ele consome um pouco mais do que o Raspberry Pi, mas ele tem muito mais poder de processamento, mesmo sendo fraquinho, do que um Raspberry Pi. Só para rodar o full node, o Raspberry ele atende plenamente. Então eu estou satisfeito ali com o meu Raspberry, ele está rodando o full node. Só que quando eu criei o node de Lightning,
aí o bichinho começou a ficar mais lento. Então, para abrir uma aba, demora bastante. Claro que 99% do tempo eu não fico mexendo no Raspberry, eu não fico abrindo, fechando a aba. É só, eventualmente, eu vou lá para consultar como é que está o balanço, se caiu alguns satoshis, se eu fiz algumas transações, se eu recebi alguns satoshizinhos de pagamento, porque com um nó de Lightning você consegue ganhar uns satoshis. E como é que funciona isso? Quando as pessoas fazem pagamentos utilizando a rede Lightning, se porventura dessa carteira esse pagamento for roteado e passar pelo seu canal, você ganha uma fração dessa taxa. E quanto mais transações acontecerem, mais satoshis você vai ganhar. Mas atualmente é bem pouquinho, tá, gente? Não é nada assim que você vai ficar, vou montar aqui um monte de full node, não é nada disso não, é bem pouquinho. Quanto mais a rede Lightning for popularizada no futuro, mais a sua utilização vai acontecer entre as pessoas naturalmente e mais pagamentos vão acontecer e mais taxas você vai receber. Então, para quem está começando agora, você já vai ser o precursor. Lembra aquela história do quartinho de mineração? Quando eu fiz os meus primeiros vídeos lá em 2016, eu filmando lá no quartinho, ninguém sabia aqui no Brasil, pelo menos a maioria não sabia o que diabo era mineração de criptomoedas, pois Node de Lightning está parecido com essa história do quartinho de mineração. Daqui a 5 anos as pessoas vão voltar no tempo e vai falar, cara, eu me lembro que lá em 2023 o Danny fez um vídeo sobre como criar um nó de Lightning, né? Fazer canais de rede Lightning para poder ganhar uns satoshis. Enfim, é um investimento para o futuro. Esse vídeo de como criar a rede Lightning eu vou deixar para o próximo capítulo, porque é um vídeo um pouquinho mais complicado, ele não é imediato, demora um tempinho, então eu preciso transferir Bitcoin para lá, para essa carteira, criar o canal. Quando você clica em criar o canal, não é na hora que cria, então demora para que a transação do Bitcoin aconteça, então é um vídeo que eu preciso preparar com mais elaboração, beleza? Antes de eu fazer a instalação do full node de Bitcoin nesse computadorzinho velho que eu tenho aqui, que é o Lenovo, que na verdade Lenovo só tem de nome porque ele é bem velho, é velho. Eu fiz uma limpeza nele, dei uma tratada, tava com uma poeirada danada, botei um SSD de 1 TB, aproveitando que o custo de SSDs e memória RAM tá mais em conta atualmente. Sempre foi um negócio mais caro, né? Mas hoje tá bem mais acessível. Botei um SSD de 1 TB para poder guardar a blockchain do Bitcoin, fiz uma limpeza, troquei pasta térmica, mas só que eu percebia durante a sincronização da blockchain que ele estava esquentando demais. Mesmo botando pasta térmica, ele não estava ficando com a refrigeraçãozinha bacana. Claro que essas máquinas mais apertadinhas, elas acabam esquentando um pouco mais, a refrigeração dela ali não é bem eficiente, mas, gente, é um processador bem fraquinho, então tinha alguma coisa ali que eu acho que não estava certa. Ou como diria o velho ditado, algo errado não está certo. Então eu tratei de abrir a maquininha de novo depois que a blockchain do Bitcoin estava sincronizada e troquei a pasta térmica, e dessa vez eu coloquei uma pasta térmica mais porradona. Botei aqui uma Snowdog e olha só o que é que ele estava rodando. Além de rodar a blockchain do Bitcoin, né, que não consome muitos recursos assim do equipamento, o único recurso que estava consumindo cerca de 60% da CPU era o próprio OBS. Para quem não conhece, o OBS é um software de captura de tela que eu estava usando para poder gravar a tela para mostrar para vocês. Só o fato de eu estar utilizando o gravador de tela, ele já estava usando 60% da CPU e a temperatura estava batendo 85 graus. Quando eu desligava o OBS, obviamente a temperatura baixava, mas eu não queria que ficasse muito quente. Eu quero uma maquininha simplinha e que gaste pouca energia. Fiz a abertura da placa, troquei a pasta térmica, fiz uma manutençãozinha, dei os apertozinhos necessários, espalhei a pasta térmica de forma adequada e depois de trocar a pasta térmica aqui com a Snowdog, realmente a temperatura baixou bastante. Dá uma olhada só, depois de feita a manutenção, a CPU até estava consumindo um pouquinho mais, estava na faixa de 66%, o que antes era 60%, e a temperatura, que era 85 graus, eu acho que poderia baixar mais. Como esse processador ele é muito antigo, provavelmente dentro dele a pasta térmica que fica ali entre o die e aquela capinha metálica que fica em cima, talvez ela esteja ressecada e não esteja fazendo a transferência de calor adequado. Mas para que eu possa abrir ele, eu preciso de uma maquininha que eu não tenho. É uma maquininha que você consegue abrir ele ali de forma sem prejudicar o processador. Possivelmente no futuro eu venha comprar essa maquininha e aí eu vou fazer um novo teste para ver se vai reduzir de fato essa temperatura. Mas eu acho que para você que quer montar um full node
node de Bitcoin, se você já tiver uma máquina antiga, você pode reutilizar ela, não precisa investir dinheiro. Lembrando que full node de Bitcoin você não ganha nada por isso, então não adianta você investir dinheiro para ter full node, porque não vai ter o retorno financeiro. Para que você possivelmente possa ter um retorno financeiro, vai ser um node Lightning, mas para que você possa ter uma rentabilidade com esse node Lightning, alguns pontos tem que atender, como por exemplo, você tem que ter dinheiro, você tem que ter Bitcoin na sua carteira de Lightning para que você possa criar canais com outros nós. E aí você tendo esse saldo, você consegue transacionar os Bitcoins entre um canal e outro. Eu vou trazer um vídeo explicando isso com mais detalhes, porque nesse vídeo aqui não vai caber a gente fazer essa explicação do node Lightning. Mas em resumo, o que eu quero dizer é que não invistam em full node de Bitcoin esperando algum retorno financeiro. O principal retorno que você vai ter vai ser o retorno de conhecimento e vai ter o retorno da privacidade, pois algumas funções que você utiliza sites abertos, você não vai precisar mais, porque você utilizando o seu full node, se você instalar o Umbrel, que é o aplicativo que eu utilizo, né, que é uma distro do Linux, você consegue fazer um acesso via rede Tor, e aí você tem a sua privacidade. Se você ficar consultando a sua carteira, utilizando a rede Tor, fica muito mais difícil as pessoas saberem quais são as páginas de consulta de sua carteira que você anda fazendo. Mas valeu a pena para mim ter comprado aquele Raspberry Pi para fazer o full node? Bom, na parte do conhecimento valeu de fato. Mas hoje, se eu fosse montar um full node de Bitcoin, eu acho que eu nem compraria aquele Raspberry. Eu utilizaria esse mini PC que eu já tenho, ou eu compraria um mini PC novo, com um processador mais moderno, para que ele esquente menos e gaste menos energia. Como por exemplo, existe esse mini PC aqui, ó, que custa na faixa de R$700. Olha só que, caraca, é muito barato, mais barato do que o Raspberry Pi. Ele tem um processador de 11ª geração, é o modelo N5095. Comparado aqui com o meu processador que tem um TDP de 35 watts, ele gasta menos ainda, ele gasta só 15 watts. Lembrando que esse processador meu é um modelo específico, ele só tem 2 núcleos no processador. E já esse N5095, ele possui 4 núcleos e 4 threads. Então é um computador que gasta menos energia e é mais potente do que esse meu velhinho. Então, para quem vai começar agora e quer, eu quero comprar uma máquina para fazer um node de Bitcoin, então não compra Raspberry. Realmente foi bacana o aprendizado com Raspberry, gostei, foi legal. Mas se você quer fazer um node, quer um negócio que dure mais tempo, compra esse mini PC aí, cara, de R$700, que eu acho que vai valer muito mais a pena. A única coisa que você vai precisar fazer upgrade é um SSD de 1TB, que eu acho que esse modelinho de 700 ele vem somente com 128 GB. Aí você vai botar um SSD de 1TB ou maior. Quem sabe, né, o blockchain ela pode crescer mais aí nos próximos anos. Você já se prevenir e botar um SSD um pouco maior. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo que eu trouxe hoje. Não se esqueçam de verificar a sua inscrição no canal, deixar aquele like para ajudar a gente aqui. E valeu, até a próxima. Fui!